Salve galera, tudo bem? Vamos para o último vídeo aí para falar de abalos sísmicos. E vamos entender que o abalo sísmico ele é fruto da movimentação sentida, do tremor sentido aí na superfície da Terra. Eu já te digo o seguinte, todo terremoto, todo tectonismo, ele gera abalo sísmico, mas nem todo abalo sísmico é gerado por tectonismo. Existem processos como, por exemplo, o que a gente chama de acomodação do solo, um processo de acomodação do solo, que seria basicamente um solo de base sedimentar, um relevo de base sedimentar, que vai cedendo aos poucos, e aí essa seção do relevo ela tende a gerar pequenos tremores na superfície. Se você procurar aí acomodação do solo em Santa Catarina, você vai encontrar algumas regiões que convivem com essa realidade, assim como o interior do Nordeste também, algumas áreas de terrenos sedimentares. E aí essa seção do relevo vai gerar pequenos tremores, que não são gerados por atividade tectônica, por placas. Então, todo tectonismo gera abalo sísmico, nem todo abalo sísmico é gerado por tectonismo. E aí, nesse ponto, acho interessante a gente fazer uma separação daquilo que a gente chama de epicentro e hipocentro. Quando você estuda aí a escala Richter, ouve falar na escala Richter, a escala Richter é uma escala de medição de terremotos e ela mede os epicentros, a intensidade do tremor na superfície. Quando esse tremor atinge a superfície da Terra e a intensidade que ele atinge, ela vai variar de 1 a 10, sendo 1 o menor tremor, 10 o maior tremor, e ela é uma escala logarítmica. Então, quando você pega aí um terremoto de 7 para 8, por exemplo, graus da escala Richter, ele tem 10 vezes maior intensidade de 7 para 8. Um de 7 para 9 é de 10 vezes 10, são 100 vezes de maior intensidade, cerca de 100 vezes. E existe uma diferença, então, entre o epicentro e o hipocentro, galera. O epicentro é o ponto da superfície a sentir o terremoto, a sentir o tremor, é o primeiro ponto da superfície, só que o contato não acontece na superfície, ele acontece no interior da crosta, na crosta interna, na crosta inferior. E aquele primeiro ponto de contato, onde gera o tremor, gera as ondas sísmicas que vão ser sentidas na superfície, dá-se o nome de hipocentro. Então, o hipocentro no interior, epicentro, o ponto da superfície é de sentir esse tremor, tá certo? E aí, galera, no final eu abri um OBS para falar um pouco sobre os terremotos, no caso, que vão gerar os abalos aí, as consequências. Vamos entender que existem fatores que vão determinar os maiores ou menores efeitos, maiores ou menores consequências de um terremoto em relação à condição local, As consequências podem ser piores ou menos, nunca melhores, mas menos significativas numa determinada área, tá? E essas consequências elas vão estar relacionadas à intensidade do terremoto. Se ele for maior na escala Richter, a tendência é que os seus efeitos sejam maiores também, tendência. Se há qualidade nas construções, se as construções são adaptadas ou não à realidade de um tremor, se estão adequadas àquela realidade. Um terremoto no Chile, que é o país mais sísmico do mundo, não é o Japão, ao contrário do que se pensa, é o Chile, com terremotos quase que diariamente, de pequena intensidade. Terremotos no Chile, terremotos no Japão, eles vão ter a tendência é que tenham efeitos diferentes. No caso de um terremoto aqui no Brasil, o Brasil não está livre de terremotos, a gente viu isso. É porque o Brasil não está nem um pouco preparado, O Haiti não estava preparado e oficialmente foram mais de 200 mil mortos no terremoto que aconteceu lá em 2009. Então o Haiti obviamente não estava preparado, mas o Japão, o Chile, que são países que convivem com essa realidade, eles apresentam construções preparadas. Desde 2010, no Chile inclusive, todas as construções a partir de 2010 têm obrigação, nas características de engenharia, obrigações a serem seguidas. As construções, elas precisam ser adaptadas à movimentação de acordo com o tremor, elas são produzidas com material que absorve os tremores, a intensidade, enfim, do tremor. Elas vão ser adaptadas àquela realidade, tá? Além disso, galera, o conhecimento populacional. Um terremoto no Japão, o garoto que está numa escola, ele sabe o que fazer, para onde ir, ficar em fila, sair, buscar um lugar mais alto, aberto. Aqui a gente não tem esse treinamento. Então, a tendência é que os tremores tenham efeitos maiores. Sistemas de previsão e alerta, Ele toca uma sirene, o cara sabe exatamente o que vai acontecer, o que ele precisa fazer. Então, existe todo um monitoramento por parte dos órgãos competentes para que os efeitos aí sejam menores, além da concentração populacional local. Quanto mais gente, a tendência é que os efeitos, aí, as consequências,
sejam piores, tá certo, galera? Com isso a gente fecha a nossa parte aí de agentes internos. Eu vou indicar alguns exercícios para que vocês façam e a gente vai tirando as dúvidas aí quando for necessário, valeu? Deixa eu só pegar aqui um negocinho aqui que eu separei pro final. Vem cá, papai. Vem cá, papaizinho, vem cá. Minha filha veio dar tchau pra vocês. Olha lá, filha, dá pra lá. Dá tchau. Tchau. Tchauzinho da Frida pra vocês, tá bom? Um beijo, gente. Olha lá, deu tchau. Até a próxima. Beijo.